iniciaremos a atividade alusiva à programação do 4º Colóquio Internacional da Fenomenologia e Enfermagem. Então, no primeiro momento, nós faremos a atividade conversando com o autor do documentário Mundo da Vida, a Sociologia de Alfred Schutz. Então, nós estamos aqui hoje com o Hermílio Santos. Né? O Hermílio ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela PUC e doutorado em Ciência Política pela Freire Universität Berlim. Me corrija se eu não fiz a menção correta, Hermílio. Tá certo. Professor da Escola de Humanidades e coordenador do Centro de Análises Econômicas e Sociais da PUC. É professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC. Tem experiência na área da Sociologia e Políticas Públicas, atuando principalmente nas seguintes áreas: infância e juventude, mulheres e violência, narrativas biográficas, sociologia de Alfred Schutz, redes e políticas públicas, vida cotidiana, favelas. É realizador de diversos filmes documentários. E nessa entrevista nós destacaremos a produção do documentário O Mundo da Vida, a Sociologia de Alfred Schutz, que foi produzido no ano de 2018, em que é responsável pelo roteiro e captação das imagens. Então, Hermílio, um prazer estar contigo aqui nesse dia, dialogando sobre essa rica produção, né? E eu queria ouvir de você, assim, qual foi a sua motivação em realizar este documentário? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Letícia, pelo convite. Uma satisfação também rever a Eliane. Né, igualmente, Hermília. Eu tive a satisfação de ser o co-orientador junto com o Jacob Schneider, da sua tese de doutorado. Então, Letícia, na sociologia, a minha preocupação primeira era no campo da sociologia, né? Eu não tinha expectativa, eu nem poderia ter expectativas de que o filme iria transbordar a sociologia e alcançar outras disciplinas. Né? Isso foi uma surpresa, uma enorme e uma grande satisfação para mim. Mas então minha preocupação primeira foi na sociologia, que é dominado por outras escolas interpretativas que não colocam o sujeito, a interpretação dos sujeitos sobre a realidade como foco central, né? Então, quer dizer, embora o Schutz já é falecido já há mais de 50, 60 anos, né? E, no entanto, ele tinha um único livro traduzido, né? Uma coletânea de artigos, mas nunca chegou a ser assim, nem as universidades, a grande maioria das universidades brasileiras na área de sociologia não ministram, não tem cursos sobre a sociologia do Schutz, embora ele seja muito influente e muito importante na sociologia alemã e com alguma importância na sociologia norte-americana. Então, a minha preocupação primeira foi ajudar a difundir a sociologia do Schutz, né? Usando, então, essa modalidade aí de audiovisual, né? Então, claro, eu desde o início também foi sempre articulado com a metodologia que a gente vai falar depois, de narrativa biográfica, para a qual a sociologia do Schutz tem um papel fundamental, que ele exerce um papel aí de fundamentação epistemológica, me parece, da abordagem de narrativas biográficas. Então, eu concebi essa iniciativa como se fosse como um grande pacote, várias iniciativas que compreendiam, então, a produção de 2 documentários e a publicação de 5 livros, né? 4 traduções e um livro próprio meu, né? Então, a gente já realizamos, então, a tradução de 3 livros, 2 deles sobre o método de narrativa biográfica, da socióloga Gabriele Rosenthal, foi publicado pela EDIPUC, né? E um livro do próprio Schutz, que é A Construção Significativa do Mundo Social. Então, está faltando um livro, que é Estruturas do Mundo da Vida, que já está traduzido, falta apenas a minha revisão da tradução, que é um trabalho bem minucioso e bem demorado, né? Mas já está traduzido e em breve vai estar disponível pela EDIPUC gratuitamente, as pessoas não vão precisar comprar, né? E vai faltar apenas, então, o meu livro próprio, introdutório a Alfred Schutz, e um documentário que eu já estou fazendo, na verdade estou na reta final, sobre o método de narrativas biográficas, que já entrevistei vários pesquisadores de vários países. Então, no final, ele funciona como se fosse uma continuação
esse filme de narrativa biográfica como se fosse uma continuação metodológica do filme Mundo da Vida, né? Então, esse foi o meu, te respondendo assim, muito objetivamente, esse foi a minha intenção. Agora, claro, depois o filme alcançou, transbordou, né, o interesse e alcançou outros países, outras comunidades e outras disciplinas que eu sequer tinha imaginado que poderia chegar, né, que poderia interessar. Inclusive, a área da saúde e enfermagem, né, Ermídia? Somos Sim. nós interessadas Atualmente, por exemplo, eu tenho uma doutoranda lá assistindo que eu tenho uma disciplina chamada Ateliê em Narrativas Biográficas. Tem lá uma doutoranda da área da medicina, da PUC, que está em Ciências da Saúde, que está fazendo a disciplina, justamente interessada em praticar isso na área, né, no pós-graduação de Medicina e Ciências da Saúde. Então, de fato, é uma satisfação para mim ver como é que... E para mim foi uma surpresa quando a Eliane trouxe e o Jacó, esse interesse, essa leitura interessada e sistemática que fazem da obra do Schutz na enfermagem, né? O documentário ele se constitui de entrevistas, né, com familiares e estudiosos da sociologia de Alfred Schutz de vários países, né, como tu já citaste. Quais as concepções que fundamentaram as entrevistas? Como você acessou com todas as entrevistas? Qual foi o critério que utilizou para fazer esses recortes das falas? Poderia comentar um pouco sobre isso? Então, boa parte, eu diria assim, mais de 90% dos entrevistados eu já conhecia. Já conhecia no contexto que a gente tem a gente criou em 2012 o Alfred Schutz International Circle, né, que é uma pequena associação de pessoas, acadêmicos de várias áreas interessados em Schutz. Né? Então, todos eles eu já conhecia, né, praticamente todos. Né? Então, eu os conhecia pessoalmente e conhecia também a obra de todos eles. Né? Com exceção da neta, tem a neta, a Cláudia Schutz Lang, né, que foi entrevistada também. Né? Todos os demais, tem o biógrafo Michael Barber, tem uma biografia maravilhosa sobre o Schutz, né? E todos os outros entrevistados, jovens, de várias gerações, né? Na verdade, tem o pessoal mais sênior, tem o pessoal mais jovem, né? Então, eu já tinha lido, eu já tinha citado nos meus artigos os trabalhos desses autores todos. Então, na verdade, não foi muito difícil, porque quando eu os entrevistei, eu sabia exatamente onde é que eles entrariam. Então, eu nem precisava deixar que eles falassem 1 hora, assim. Então, a entrevista foi bem focada, porque eu concebi o filme já no início. Assim que eu tive a ideia do filme, ele já veio na ideia nas suas partes, como se fosse um balé ou como se fosse um livro, né? Que começa com um prelúdio. Né? O filme está dividido em um prelúdio e 3 atos, como se fosse um balé. Né? No prelúdio, traz algumas informações biográficas do Schutz, e depois, nos atos, né, o primeiro ato seria a influência intelectual, as principais influências intelectuais que ele recebeu. Depois, o segundo ato, os principais conceitos dele, sobretudo o de Mundo da Vida, que dá nome ao filme, né, e de relevância. E, por último, um panorama sobre o uso teórico e empírico que a obra do Schutz tem merecido atualmente no mundo todo. Então, esse foi a concepção. Então, foi muito, assim, nesse sentido, foi fácil convidar as pessoas, e eu sabia exatamente o que eu queria de cada uma delas. Né? E por que você escolheu, né, para discorrer sobre esses conceitos, né? Então, você já conhecia essas pessoas, né? E o ponto que elas trabalhavam, assim, essa foi as estratégias que você usou da escolha das pessoas. Sim, e também eu queria dar um panorama, assim, eu trouxe pesquisadores muito reconhecidos, então, quer dizer, nas revistas e artigos onde se publicam sobre a obra do Schutz, esses autores, eles são os mais citados, constantemente citados, né? Então, eles estão presentes em qualquer artigo, assim, de especialista na obra do Schutz. Você sempre vai ver o Hisashi Nazu, do Japão, por exemplo, ou o Michael Barber, dos Estados Unidos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu quis trazer também jovens pesquisadores, para mostrar que a sociologia do Schutz não é arqueológica, ela desperta o interesse de gerações mais recentes também. Né? E, além disso, em vários países. Ele não é exclusivamente concentrado na Alemanha,
Aí nós temos pesquisadores da Argentina, vários deles, do Japão, tem pesquisadores no Japão especializados em chutes, tem na França em menor grau, na Itália também tem. Então, quer dizer, eu trouxe também um panorama de vários países que leem o chutes, tá certo? Esse documentário, ele teve fomento de alguma agência financiadora brasileira, Hermílio? Assim, indiretamente sim, e indiretamente parcialmente, né, do CNPq. Porque, na verdade, eu tinha um outro projeto, né, que era sobre fronteiras, que é baseado em narrativas biográficas. Aí eu pedi autorização para o CNPq, dizendo, olha, eu quero fazer um filme sobre a fundamentação epistemológica desse meu outro projeto. Né? E eles me autorizaram, então, a usar uma pequena parte do recurso para produzir, mas uma boa parte foi eu mesmo que financiei, né? E pago até hoje. Porque você visitou quantos países ao total nessa sua jornada, Hermílio? Eu estive, então, em Buenos Aires, então tem imagens em Buenos Aires e entrevistas realizadas em Buenos Aires, tem em Viena, tem em Nova York, né? Então Viena, onde o Schutz nasceu, né? E Nova York, onde o Schutz faleceu e trabalhou, né? Então tem imagens também no Japão, onde ele é bastante influente. Então tem imagens no Japão, em Viena, tem entrevistas realizadas em Konstanz, que eu chamaria da Meca dos estudos sobre o Schutz, né? Porque lá eles guardam todo o acervo, tanto das suas obras, toda a biblioteca do Schutz, que ele tinha na casa dele em Nova York, que estão hoje na mesma ordem lá na biblioteca, no arquivo Alfred Schutz, da Universidade de Konstanz, no extremo sul da Alemanha, na fronteira com a Suíça. Né? Então, fui também à Suíça, fiz a entrevista na Suíça com Thomas Eberle, que é um pesquisador que falou sobre o mundo da vida, né? De forma muito didática. Né? Então eu fiz questão também de, assim, eu misturei, não sei se você reparou, Letícia, mas eu misturei, assim, às vezes o entrevistado falava em espanhol, isso é outra coisa importante que eu quis também trazer. Cada entrevistado falava na sua própria língua, né? Todos, evidentemente, falam inglês, poderiam dar entrevista em inglês, mas eu preferi que cada um falasse a sua própria língua, que é a língua na qual eles falam sobre Schutz. Quando eles falam e dão aula sobre Schutz, eles falam na sua própria, em japonês, em alemão, em inglês e assim por diante. Então, é isso que eu queria trazer. Né? E você vê, por exemplo, os alemães, quando falam sobre Schutz, como é que eles vibram, como é que eles... né? Os olhos brilham. Né? E isso eu garanto se as pessoas falam na sua própria língua, ainda que elas sejam fluentes no inglês. Não é? Então, outra coisa, então, como na escolha das imagens, eu fiz questão, por exemplo, de misturar um pouco. Às vezes, o entrevistado está falando em espanhol, mas a imagem é do Japão, né? Ou o contrário, né? Para mostrar o seguinte, com Schutz, nós não estamos falando de uma nacionalidade, nós estamos falando de fenômenos sociais, e esses fenômenos sociais eles ocorrem em qualquer nacionalidade, em qualquer continente, tá certo? Então, essa é a ideia que eu quis também transmitir de um transbordamento de fronteiras nacionais. Né? Isso é perceptível, né, na produção. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você elegeu essas imagens e vídeos de pessoas, de coletivos, né, experienciando o mundo social, né, a vida cotidiana? Isso. Então, o foco são exatamente o foco da sociologia do Schutz é a vida cotidiana. Então, as imagens elas refletem, são imagens públicas, assim, em espaços públicos, né, do cotidiano nesses espaços públicos, né, exatamente para fazer essa ancoragem com um núcleo da sociologia, do interesse da sociologia do Schutz. Né. E como o conteúdo deste documentário, ele se faz presente nas pesquisas em que você desenvolveu e desenvolve atualmente? Todas as pesquisas que eu tenho feito, já há uma década, né, e dos meus estudantes também, de pós-doutorado, doutorado, mestrado e iniciação científica, todos eles escolhem seus próprios temas, né, mas nós temos um grupo de pesquisa em narrativas biográficas em que a sociologia do Schutz e a abordagem narrativa biográfica ocupam o lugar central. Né? Então, quer dizer, esse filme e a obra do Schutz, ele é, digamos, o início de tudo. Né? Para quem lá no meu grupo está começando a se formar, está entrando, né? As primeiras coisas que recebe para ver e tal e assistir é o filme e textos do Schutz,
para que eles possam, então, compreender, porque essa é uma maneira de interpretar o mundo, né? Não é uma forma, isso é interessante, que o Schutz não deu para a gente a interpretação dele. A gente não repete a interpretação que o Schutz tinha sobre o mundo. Nós apenas seguimos os passos que ele sugere de como é que nós devemos fazer isso. Então, nesse sentido, ele deixou um legado maravilhoso para todos nós pesquisadores, que cabe a nós, pesquisadores de todas as disciplinas, desvendar os mistérios do mundo, né? Então, ele porque muitos sociólogos fazem muito sucesso com as próprias respostas, né? Então, as pessoas repetem, pelo menos na sociologia, repetem e repetem e repetem essas interpretações, mas se limitam nessa posição de apenas concordar com um grande autor, que é evidentemente brilhante e tal, mas acaba sucumbindo e deixando de realizar uma tarefa que é fundamental, que é de pesquisador contemporâneo, que é desvendar os mistérios que acontecem ao nosso redor, no nosso tempo, né? Então, isso é uma maravilha da obra do Schutz, que ele delega para nós essa tarefa. Então, cabe a nós fazer isso, né? No nosso tempo e no nosso espaço, né? E a cada tempo, né? Porque as respostas que alguém deu sobre a nossa sociedade há um tempo atrás, talvez as respostas não sejam mais válidas, né? Então, nesse sentido, esse é um aspecto extremamente positivo da obra do próprio Schutz, né? Não é o único, mas não é o único aspecto, nem ele é o único autor que dá esse legado, mas ele com certeza faz isso de maneira explícita. E como você articula esse conhecimento em outro campo de saber, né? Ou em especial pesquisadores para a área de saúde, enfermagem, interessados no referencial da fenomenologia social de Alfred Schutz, né? O que tu nos traria, assim, né, de possibilidades, nós interessados, né, da área da saúde, pesquisadores, neste referencial? Então, Letícia, de fato, a obra do Schutz, articulada com a abordagem narrativa biográfica, não é estranha a nenhuma disciplina que lida com sujeitos, com pessoas, né? Então, nós temos várias disciplinas, eu diria quase todas elas lidam com pessoas, né? Ou todas elas que lidam com pessoas, à exceção daquelas que lidam com materiais inanimados, da engenharia, assim. Mas se você é uma engenharia que lida com cidade, por exemplo, com pessoas usuários da cidade, poderia, evidentemente, também se interessar por essa abordagem, não é? Então, se tem a pessoa, o sujeito como preocupação principal, é natural que ele possa se interessar por essa abordagem, né? Porque ela tenta explorar justamente as percepções e as experiências das pessoas na sua vida cotidiana sobre quaisquer fenômenos, né? A experiência da cidade, a experiência de doença, a experiência, né, de envelhecimento e assim por diante. Então, quer dizer, na área da saúde também. Aliás, é bom lembrar que, por exemplo, o Fritz Schütze, que não é o Alfred Schutz, é o Fritz Schütze, que é o sociólogo alemão que desenvolveu primeiro, na década de 70, essa abordagem, ele conta numa entrevista, está publicada na nossa revista Civitas, ele fez uma entrevista longa de 8 horas, e que ali a gente publicou com as colegas alemãs, mas a publicação a primeira vez foi feita em português. Ele conta, por exemplo, como é que, durante a infância dele e na adolescência, ele ficou muito tempo hospitalizado, né, com um problema de saúde que ele carrega até hoje, né? E como é que foi importante o tratamento dele e a sua insatisfação da relação dele com os médicos, né? E como é que a necessidade de ele contar a experiência dele para ajudar no próprio tratamento, né? Então, ele viu que quando os médicos e o pessoal, os profissionais da saúde começaram a valorizar a experiência dele com o tratamento, é que eles puderam encontrar um tratamento mais adequado para ele mesmo, né? E aí que ele foi superando o seu problema de saúde. E ele percebeu, portanto, isso já na infância e na adolescência, a falta que na área da saúde faltaria, isso é a experiência dele, que o paciente também possa ocupar um papel de um certo protagonismo, né, no próprio tratamento. Afinal de contas, essas pessoas também têm experiências com remédios, têm experiências singulares com a doença e assim por diante. Então, quer dizer, não faz muito sentido abrir mão dessa experiência e achar que só o técnico, que é especialista, que é o cientista, teria todas e absolutas respostas.
né? Então, afinal de contas, as doenças são as mesmas, mas as pessoas são distintas e elas vivenciam as doenças de forma muito diferente, né? Então, faz todo sentido que isso seja incorporado como um elemento, né, do tratamento e assim por diante. Então, na área da saúde, eu diria que tem uma aplicação excepcional e fundamental dessa abordagem, porque, de fato, como eu disse, coloca o sujeito como um elemento central da ação, né? Da ação do cientista, do profissional de saúde ou de profissional de outras áreas, né? Emílio, então, depois dessa conversa, né, eu acho que as pessoas ficaram muito interessadas em conhecer esse documentário, né? Então, quais são as estratégias, os locais, como é que a gente poderia acessar esse material, né? Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Então, Letícia, quer dizer, difusão de documentários sempre é um problema, porque ele não dispõe de canais assim muito sistemáticos. E nesse meu caso específico, ele é mais problemático ainda, porque por exemplo, eu não paguei todos os direitos autorais de músicas que eu deveria pagar, né? Então, nesse sentido, eu não tenho esse direito de disponibilizar em plataformas de acesso livre o filme, né? Ninguém precisa pagar nada para assistir, não é esse o caso, né? Mas assim, eu não posso disponibilizá-lo. Como é que eu tenho feito, né? Desde 2018. Antes da pandemia, eu vinha recebendo convites de universidades, por exemplo, do Brasil inteiro, Rio Grande do Norte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, da USP, de várias universidades, grandes universidades brasileiras me convidaram e a gente fez, por exemplo, exibições discutidas, né, com a minha presença. Com a pandemia, a gente passou a fazer isso, exibições pelo Zoom, né, que não é a mesma coisa, mas funcionou. Na Alemanha, em Barcelona, né, em várias universidades também fizeram isso. Então, eu diria assim, pode me pedir, pode entrar em contato direto comigo e tentar agendar uma exibição, não é? Seja presencial, seja virtual, mas não precisa pagar nada, nem posso, não se pode cobrar nada, nem quero cobrar nada. O negócio é difundir o filme o máximo possível, mas eu tenho esse impedimento aí. O único impedimento é esse. Mas o interesse meu é máximo de difundi-lo, né? E difundir também os outros, né? Porque eu tenho feito de cada pesquisa minha eu tenho um dos produtos, além de artigos que a gente tem que fazer, né? No Lattes. Agora, o que não está no Lattes, ou não é cobrado, nem é validado pelo Lattes, produtos audiovisuais, documentário. Então, toda pesquisa minha tem gerado um documentário, né? Então, me interessa também difundir, porque isso também é uma prática que poderia ser difundida para quaisquer profissionais de outras disciplinas também, né? Tá certo? Bem, Hermínio, eu agradeço. Eu vou dar início ao segundo momento, então, que nós planejamos aqui, que seria o uso das narrativas biográficas em articulação com o referencial, né, da sociologia de Alfred Schultz. Para esse segundo momento, eu convido, então, a Eliane Laval, que ela possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade da UFRGS Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora da Universidade do Vale do Taquari, Univates, e enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em saúde mental, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde mental, pesquisa, grupo, sofrimento psíquico e família. A Eliane, ela é autora da tese de doutorado intitulada Experiências vivenciadas por familiares de pessoas que cometeram suicídio, abordagem de narrativas biográficas, que foi defendida em 2019, sob orientação do professor Dr. Jacó Fernando Schneider e co-orientação do professor Dr. Emílio Santos. Então, para alcance do objetivo da sua tese, que buscou analisar as experiências vivenciadas por familiares de pessoas que cometeram suicídio, você utilizou a metodologia da narrativa biográfica com o aporte da sociologia da orientação criminológica de Alfred Schultz. Conte-nos, assim, como foi essa articulação teórico-metodológica? E como você operacionalizou e garantiu, né, o rigor no percurso metodológico que é proposto, né, por Gabriele Rosenthal para desenvolver a abordagem da narrativa biográfica na perspectiva dessa socióloga alemã?
Então, bom dia, Letícia e Hermílio. Fiquei muito feliz em poder participar nesse momento. Quero agradecer também ao professor Hermílio, que possibilitou, então, com que eu avançasse, né, os meus estudos e conseguisse, então, aplicar esse método na minha pesquisa de doutorado. Então, só para vocês entenderem um pouco, eu comecei, então, a participar do grupo de pesquisa do professor Hermílio, que ele falou há pouco, né, lá da PUC, e juntamente com o grupo, então, a gente foi estudando o método. Em relação à questão da operacionalização e a influência de Schutz no referencial teórico-metodológico, a Rosenthal, ela segue alguns passos, então, no próprio livro dela, que ela escreveu, que é o livro de pesquisa social interpretativa, que é o livro que eu utilizei bastante para estudar o método, ela segue alguns passos, né? Então, para garantir esse rigor metodológico, a gente segue esses passos, né? Tanto desde a entrevista até a análise de dados. E, assim, eu diria assim que tudo começa através de uma boa entrevista, né? Uma entrevista biográfica. Então, é o que o professor Hermílio sempre falava, né? A entrevista biográfica com o princípio de abertura, né? Então, o que é esse princípio de abertura? A gente faz a pergunta da forma mais aberta possível. Até vou dar um exemplo da pergunta que eu fiz para os meus sujeitos da pesquisa, que no caso eram familiares de pessoas que cometeram suicídio. Então, após selecionado então o público, eu agendar as entrevistas, que teve todo um processo em função de ser familiar de alguém que cometeu suicídio, é um tema mais delicado, né? Exigiu alguns cuidados, né? Principalmente em relação à seleção, porque a pessoa, o sujeito, né, não poderia estar sofrendo, né, naquele momento. Então, assim, a pergunta inicial, o convite, eu acho que começa já com cuidado em relação ao convite, quando ele é feito ao sujeito participar da pesquisa, né? Eu devo falar o mínimo possível de informações para não limitar a pessoa a falar diretamente sobre o foco de pesquisa que eu quero, que no caso era a vivência do suicídio. Eu queria entender como esse suicídio, como essa pessoa vivencia essa experiência a partir da vida dela. E para mim entender esse fenômeno, eu tive que buscar elementos da vida toda dela. Então, a entrevista biográfica, ela tem uma questão inicial, então, que eu fiz, né? Que fale sobre a sua vida, né? Tudo que você sabe, tudo que você conhece até agora, desde que você nasceu até o momento atual, né? E aí a pessoa vai narrando sobre a sua vida, ela vai falando sobre toda a sua vida. E aí, dentro disso, em algum momento, ela vai falar sobre essa experiência do suicídio, porque faz parte da vida dela, né? Então, assim, como é uma pergunta aberta, assim, que a gente pede para a pessoa falar sobre a sua vida, inicialmente a gente fica um pouco angustiado que o indivíduo, o sujeito, poderá não falar sobre o tema, né? Mas a experiência que eu tive, que as outras pessoas também, quando selecionam as pessoas, já buscam justamente pessoas que têm essa vivência e essa experiência. Feito, então, a entrevista, o seguinte passo, então, a gente se utiliza de um memo, né? E aí, após a entrevista, eu preenchi esse memo, que tem alguns elementos, assim, para a gente prestar atenção, por exemplo, sobre a situação de entrevista, como é que foi a entrevista, em que local, dados biográficos do entrevistado e da família, como ela se apresenta, os diferentes eventos que foram
acontecendo na vida dela, desde a infância, adolescência, até a vida adulta, o que foi acontecendo, né? Depois eu vejo essa relação com a pesquisa, se tem essas informações, elas trazem elementos que têm a ver com o objetivo da pesquisa, e posteriormente, então, isso me dá base para mim poder seguir para a próxima entrevista e selecionar a próxima entrevista. E assim sucessivamente. Eu fiz 11 entrevistas, e dessas 11 entrevistas, eu escolhi 2 para fazer a reconstrução de caso, né? Que é a análise dos dados que a gente fala, né? Na pesquisa qualitativa. Essa reconstrução de caso, ela envolve 5 etapas, né? A primeira etapa, então, é a análise desses dados biográficos. Aí eu pego o dado por dado, vou analisando, por exemplo, desde a situação de nascimento, né? Quando essa pessoa nasceu, na infância, o que aconteceu de importante, e vou elencando esses dados para ser analisados um a um posteriormente, que na etapa seguinte, então, que é a etapa que chama de análise de quando a gente faz após a aplicação do MEMO, né? Eu faço essa análise de dados biográficos e já deixo um pré-preparo para a etapa 3, que é a análise da vida vivenciada, aonde eu pego todos esses dados, ou seja, eventos que foram acontecendo durante a vida dela, e analiso dado por dado, construindo hipóteses, né? Mas antes disso tem a etapa do passo 2, que é a análise do campo temático e a autoapresentação. Então, nesse momento, eu vou estar analisando a vida narrada do indivíduo, né, do biografado, que a gente chama. Então, a gente faz análise da vida narrada e da vida vivenciada. Então, acho que é importante a gente saber qual é a diferença entre as duas, que a análise da vida narrada, ela se remete ao momento atual, né? Ela se remete ao hoje, de como esse sujeito se apresenta, de como que qual é a imagem que ele tenta transmitir para o entrevistador. Além disso, também tem a análise do campo temático, que também é realizada nesse momento. Então, assim, é aquilo que a gente chama de análise da vida narrada. Para, posteriormente, então, fazer a análise da vida vivenciada, em que a gente também vê como essa pessoa vivenciou a vida dela, e aí remete ao passado. E aí, nesse momento, que se insere o referencial de Schutz, né, relacionado aos motivos, né? Então, é bom, se remete ao passado para a gente tentar ver o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Mas a base de referencial de Schutz, nesse momento, são os motivos, porque, assim como o sistema de relevância também é também são elementos, são conceitos importantes trabalhados por Schutz, que permeiam toda a análise de dados. Quando a pessoa fala da sua vida, de como foi, como ela vivenciou a sua vida no passado, ela traz todo o seu sistema de relevância, só para objetivar, então, gente, a primeira etapa, então, que é a análise dos dados biográficos. A segunda etapa, então, que é a análise da vida narrada, né? E temos a análise da vida vivenciada. A vida narrada, então, ela traz toda a questão da autoapresentação, a questão do campo temático, que eu busco, então, identificar nesse momento. A vida vivenciada, ela se remete ao passado, né? De como essa pessoa foi vivendo a sua vida desde o passado até o momento atual.
Então, nesse momento, se inserem a questão dos motivos, né? Motivos, porquê de Schutz, né? E também tem um outro elemento, assim, né? De como que a pessoa interpreta, né? Essa sua vida no momento atual e no momento passado. E nesse momento, sim, ela vai estar utilizando principalmente o estoque de conhecimento e o sistema de relevância que Schutz fala bastante, né? Então, feito os passos, então, que é a primeira etapa, a segunda etapa da vida vivenciada, da vida narrada, eu tenho aquilo que eu chamo de microanálise, que é tentar esclarecer os trechos ocultos, pouco esclarecidos, que o indivíduo foi apresentando, então, ao longo da sua entrevista, né? E para o último momento, então, para a gente poder, então, pensar na construção dos tipos, né? Que também é uma pergunta que me veio, né? Como se deu essa construção dos tipos, que eu acho que é a próxima pergunta que você teria né, para fazer, né? E aí, nesse momento, né, Letícia, quando eu falo na construção dos tipos, como que eu consegui, então, chegar nesses tipos, né? Que tem uma questão importante, assim, que não tem uma receita pronta, né? Eu acho que a gente que é da área da saúde, a gente gosta muito da questão bem pragmática, né? De seguir passos, né? Então, assim, esse rigor metodológico, ele se dá através do segmento desses passos, né? E a construção de tipos, né? A gente tem que levar em consideração que não existe uma receita pronta, né? Então, acho que não existe uma receita. Existem alguns elementos. Pode, Hermílio. Posso me intrometer? Pode. Só um pouquinho. Não, eu só queria dizer que quando a gente está falando de tipos, na verdade, não são tipos de pessoas, né? Não é uma análise psicológica de tipos de personalidade, mas são tipos de experiência ou de interpretação com fenômenos específicos. Então, na verdade, a tipologia vai depender muito do problema de pesquisa. Se é, por exemplo, a migração, a violência, o adoecimento, quaisquer desses. Então, a tipologia vai depender da pesquisa e do problema que o pesquisador se coloca a investigar, né? Tá certo? Então, ele não é o que está sendo analisado não são as pessoas, né? Mas as interpretações que elas atribuem às suas experiências, né? Em relação a problemas específicos, né? E a qualidade, por exemplo, da obra, uma das qualidades da obra da Gabriele Rosenthal foi justamente sistematizar esse passo a passo, porque uma das críticas que justamente o pessoal das ciências exatas ou biológicas fazem às ciências humanas, ou à sociologia, é que não, né, nós não temos uma coisa tão rigorosa como teria, né, as outras. Mas, na verdade, então ela construiu um passo a passo extremamente rigoroso que está exposto aqui nesse livro, Pesquisa Social Interpretativa, né, que está disponível, está traduzido lá pela Edpuc, né? Custa, para quem é vinculado à PUC, são R$25 apenas, e vale a pena, porque a gente consulta permanentemente essa obra. E, claro, só a leitura do livro não basta, por isso que a gente tem o ateliê, essa disciplina no nosso pós-graduação, onde as pessoas não apenas leem, mas fazem. E a gente vai fazendo junto, né? Por isso que é um ateliê. Então, ele é extremamente sistematizado, e o importante é que, quando a gente está falando de que a gente se interessa pela perspectiva do sujeito, significa que a gente não pode escolher de antemão o que é relevante e o que não é relevante para o sujeito. Então, por isso que a gente aproveita tudo. É pior do que a arqueologia, né? O arqueólogo joga fora terra, joga fora cascalho, que não interessa. A gente não pode jogar nada fora, porque a gente não sabe de antemão o que é e o que funda a experiência de cada um de nós. Tá certo? Então, a gente aproveita. Então, esse passo a passo que foi proposto pela Rosenthal tenta fazer exatamente isso, aproveitar tudo. Agora, outra coisa que eu destacaria é a questão da temporalidade, né?
que todo mundo sabe que o tempo é muito importante para todos nós, mas a única abordagem metodológica que sistematicamente considera o tempo na experiência das pessoas é esse, combinando, então, o Schutz, porque o Schutz, ele falou sobre estoque de conhecimento, experiência biográfica, ele falou tudo isso. Ele não sabia como fazer, ele não sabia como fazer isso empiricamente, mas ele sabia que a gente deveria conhecer as experiências biográficas para que a gente pudesse ter acesso às interpretações e compreender quais são as interpretações presentes das pessoas, né? Então, querendo saber de onde vêm essas interpretações, que experiências biográficas nós fazemos que gerou essa interpretação que a gente tem até hoje, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que assim, não é só o presente e o futuro, não é só o futuro que é incerto. Eu digo que também o passado ele é movediço. Não facticamente, mas do ponto de vista interpretativo, ele é também movediço, porque ele muda de lugar. Né? E quando a gente fala de estoque de conhecimento, não é em estoque como o meu estante de livros aqui, que os livros ficam parados, eu vou lá e pego o livro. Não, as minhas experiências estão na minha prateleira, mas eles mudam de lugar. Porque eu faço novas experiências e com isso eu posso me olhar para essas experiências e elas têm outros significados que não tinham antes. Né? Então, nesse sentido, o próprio passado, a gente pode revisitar o nosso próprio passado de formas muito distintas. Né? Que eu acho Hermílio, agora que eu lembrei, que o acesso a esse sistema de relevância, ele começa já lá na entrevista. Quando a gente faz a entrevista, pede para o sujeito falar, ele discorre sobre a sua vida, e aí a gente vai registrando, né, através de palavras-chave, da forma como o sujeito falou, né, porque a entrevista ela tem 3 etapas. A primeira etapa é ouvir a pessoa falar tudo que ela quiser. No segundo elemento, a gente retoma aquelas anotações, aqueles apontamentos que a gente fez a partir da fala do sujeito e na sequência que ele falou, justamente para não interferir no sistema de relevâncias do sujeito. Então, eu vou estar respeitando a forma como ele interpreta, como ele fala, como ele relaciona, e como esse sistema de relevância se construiu, e o que é relevante para ele. Né? Isso porque é o seguinte, se a gente faz uma entrevista semi-estruturada com o nosso roteiro muito pronto de perguntas, na verdade, a gente não está muito querendo prestar atenção no que o sujeito traz. Na verdade, a gente espera apenas que o sujeito reaja aos meus interesses. Então, o pesquisador, quando chega com as perguntas, eu falo que ele, de certa forma, coloniza o sujeito. Coloniza o sujeito porque ele diz o seguinte, você vai reagir e você vai me dizer apenas aquilo que eu te perguntar. Tá certo? Sim, mas isso aí é o sistema de relevância do entrevistador, não é o sistema de relevância do entrevistado. Qual é a do entrevistado? Eu não sei porque eu tenho que descobrir, tá certo? Então, por isso que eu tenho que realmente, e isso é a parte mais difícil, estar aberto ao sujeito. Que a gente acha muito bonito, muito bacana estar aberto ao sujeito, mas não é uma coisa muito simples de fazer, porque a gente está acostumado a fazer de forma diferente. A gente está acostumado a não ouvir o outro, né? E aqui é uma abordagem que a gente realmente precisa da técnica para ouvir o outro, estar aberto ao outro, para descobrir essa parte da realidade. Agora, uma pergunta que sempre aparece, né, Letícia? Mas será que isso é verdade? Olha, na verdade, ninguém tem acesso ao que aconteceu. Nem mesmo quem teve a experiência. Porque, como eu disse, a minha experiência passada ela já foi, digamos, entre aspas, contaminada por novas experiências. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista interpretativo, que é o que nos interessa, então a gente não é jornalista, né? não é contar o fato que aconteceu. Então, na verdade, o que nos interessa é a interpretação sobre o que aconteceu. Então, a própria pessoa que conta, ela não vai nos contar uma coisa assim, de laboratório, imune, completamente descontaminado. Ao contrário, ela viveu novas coisas, e essas novas coisas elas têm, digamos assim, influência e impacto no relato, né? No relato biográfico que a gente faz o tempo todo. Certo? E aí também é interessante porque a entrevista, né, quando o Hermílio fala que a gente precisa escutar as pessoas, as entrevistas são longas, né? Eu tenho entrevistas de 2h30, de 3 horas, né? Às vezes você não consegue concluir a segunda etapa, que é a etapa que a gente retoma a partir daquilo que a pessoa falou, a gente vai perguntando para ela falar, esclarecer mais, falar mais sobre isso, e isso é bastante demorado, né? E aí,
como eu estava falando, né, em relação à questão de como a gente, na operacionalização, né, como como eu fiz, né, como eu construí os tipos, né, que o Hermílio esclareceu muito bem, né, o significado desses tipos, que a gente precisa levar em consideração, né, 3 níveis de análise, né? A priori, né, não existe uma receita pronta, existe alguns nortes, né, que a gente vai seguindo para a construção desses tipos, né? O primeiro, eu diria assim, que a gente sempre discute, é aquele relacionado a como a pessoa se apresenta hoje, né? Que aí eu levo em consideração a vida narrada daquela pessoa. O segundo momento, a gente se volta para a vida vivenciada daquela pessoa. Então, eu posso construir tipos em relação à vida narrada, como essa pessoa vivencia, como ela narra o momento de hoje, como ela se autoapresenta. Eu posso também construir esses tipos em relação à vida vivenciada, e aí fazer um contraste entre a vida narrada e a vida vivenciada, que daí esses elementos que ela trouxe lá no passado, e como que ela vivencia, porque lá no passado, como o Hermílio falou, ela tinha experiência, a vivência, mas hoje ela tem muitas experiências a mais sobre aquela vivência, e a interpretação dela hoje é muito diferente da interpretação lá no passado. Então, isso influencia. Então, assim, esse terceiro nível, ele se volta à interpretação da pessoa em relação ao passado. Então, e no caso da minha tese, eu me voltei para o primeiro e segundo nível, que é a vida vivenciada e a vida narrada das pessoas, dos entrevistados, do biografado, né, que a gente chama. E aí eu construí 2 tipos, né, em relação a esses dois níveis, né? E que, claro, aí a gente é um momento que a gente esquece, na verdade, retoma. Porque a nossa questão de pesquisa, durante toda a análise, a gente a esquece, né? Nesse momento, na construção de tipos, a gente puxa a questão de pesquisa, os objetivos da pesquisa, o interesse, objeto de interesse, e também a área, porque durante essa minha construção, eu esqueço esses elementos para não contaminar a minha mente, né? Digamos, a minha percepção, a minha análise. E aí, depois, no momento final, eu puxo esses elementos novamente e aí eu respondo a minha questão de pesquisa. É nesse momento em que a gente constrói, então, os tipos, né? E aí tem a questão, né, da abordagem de Schutz, né, que a abordagem de Schutz, ela permeia todo o processo de reconstrução da biografia, desde a questão a questão do estoque de conhecimento, o sistema de relevância, os motivos para, os motivos por quê, né? E também na própria reconstrução dos tipos, né? Nessa reconstrução dos tipos, eu retomo toda a parte de análise, todas as etapas, as 4 etapas anteriores construídas, eu as levo em consideração. Então, como é que eu faço? Como é que eu construo faço os tipos bem construídos, né? Como é que eu chego a eles? Através de uma boa análise, através de uma boa reconstrução, seguindo todas as etapas anteriores descritas nesse livro da Rosenthal. Certo. Então, a gente teve
uma demonstração e discussão aqui de como operacionalizar, né, a articulação das narrativas biográficas com essas raízes fenomenológicas, né? Muitas potencialidades, né, para a área da saúde, da enfermagem, na área da saúde mental, né, Eliane? Então, eu queria agradecer muito assim, a participação de vocês. A gente fica com vontade de conhecer mais esse material, o ateliê, o livro, né, que o Emílio trouxe, a tese da Eliane. Então, nós vamos estar disponibilizando os links, né, dessas biografias, desses referenciais, na plataforma do evento para quem se interessar. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a vocês dois, Eliane e Emílio, por disponibilizarem o seu tempo, de estarem aqui conosco, compartilhando suas experiências e estudos, né, no referencial, e participar do 4º Colóquio Internacional de Fenomenologia e Enfermagem. É um prazer muito grande contarmos com vocês aqui, nesse evento que tem essa modalidade virtual, né, que nos desafia a estarmos aqui, mas também nos aproxima. É muito bom contar com vocês, esperamos que possamos ter parcerias futuras aí de pesquisas e trabalhos, e que eu desejo que as pessoas consigam assistir e acessar o documentário do Emílio, um documentário maravilhoso, que os interessados, né, estudiosos em Alfred Schutz, e que isso seja possível, né, que a gente consiga disseminar e ampliar a divulgação desse material. Obrigada mais uma vez, e desejo bons estudos e bons trabalhos para todos nós, nas experiências com os nossos usuários, pacientes, profissionais da saúde, né, em que a gente possa pensar essa abordagem, né, com nossos participantes, sujeitos de pesquisa. Obrigada. Então, Letícia, eu agradeço também, gostaria de agradecer muito o espaço, a oportunidade, e, de novo, me coloco à disposição, caso queiram, assim, conversar mais sobre narrativas biográficas, ou marcar uma exibição completa do narrativa do filme Mundos da Vida, eu me coloco completamente à disposição. Então, muito obrigado e bom colóquio para todos. Eu agradeço também esse espaço, Letícia, e também, novamente, ao professor Emílio, né, que possibilitou, então, que eu fizesse esse estudo. E um bom colóquio a todos.